Pessoal, estão me ouvindo bem? Me escutam bem? Sim. Opa, Boa noite, tudo bem, professor? boa noite, tudo jóia contigo? Boa noite a todos. Opa, boa noite. Vamos esperando uns minutinhos aqui para dar tempo da galera ir chegando e todo mundo poder participar. Ok, tranquilo. Daqui a pouco a gente começa. Minutinhos. Olá, boa noite a todos. Boa Me ouvem noite. bem? Sim, Boa noite, Boa sim. noite. Oi, gente, meu nome é Juliana, sou consultora de carreira aqui, responsável pelos cursos de curta duração aqui no IPOG. Sejam todos bem-vindos ao nosso evento, tá? Hoje a gente tem aí como tema do nosso evento como automatizar rotinas corporativas com o Power BI, tá? Espero que todos aproveitem bastante esse momento, assim, que vai ser muito rico de conhecimento, vai ter muito a acrescentar aí no profissional de cada. Para quem não conhece o IPOG hoje é um instituto, né, de pós-graduação e graduação que está no mercado há mais de 20 anos. Nós somos referência nacional aí, né? Nosso objetivo é transformar profissionais em especialistas, né? Fazer com que vocês dominem realmente aquilo que vocês vêm a fazer aqui no IPOG como curso. Nós estamos presentes hoje em todo o Brasil, nossa abrangência é nacional, e contamos com mais de 52 unidades em todo o território nacional. Então, aproveitem bastante esse momento muito rico. Algumas informações bastante importantes, tá, para essa noite. Esse evento, ele vai ter um certificado, tá? Vocês receberão um certificado que vai ser enviado por e-mail em até 7 dias úteis. Então, acompanhe aí o e-mail de vocês, vocês vão receber. Temos uma ótima notícia para quem está participando conosco. Quero saber se vocês estão querendo boas notícias, porque hoje a gente tem boa notícia aqui, tá? Nós vamos disponibilizar uma bolsa, meia bolsa, tá? Para nosso próximo curso de Power BI. Eu vou lançar aqui no chat um formulário que eu preciso que todos que estão presentes preencham, tá? Que no final a gente vai fazer o sorteio dessa meia bolsa. O curso ele vai ser agora, começar em novembro, dia 11 de novembro, vai ser com o professor Jonathan, tá? Então, aí eu já vou lançar aqui, deixa eu já até lançar para vocês o link aqui, que vocês já vão preenchendo. Deixa eu colocar aqui no chat. Foi, tá? Vocês já podem preencher que no final a gente faz o sorteio da meia bolsa.
E agora eu vou dar sequência aqui, passar a palavra para o nosso professor, para o Jonathan, que vai ministrar aí esse treinamento para vocês. Jonathan é especialista em Power BI, é nosso professor aqui, já há anos no IPOG, referência aí no mercado. Aproveitem esse momento, suguem bastante dele. E mais vocês vão ter no curso com ele, mas hoje ele vai entregar muitas pérolas aí, espero que vocês aproveitem, tá? Professor, boa noite, bem-vindo mais uma vez aqui conosco, a palavra é toda sua. Então, boa noite a todos, pessoal. Vamos estar introduzindo, para quem não conhece, a plataforma Power BI, vou estar falando um pouco com vocês sobre como vocês podem utilizar essa plataforma para poder ganhar tempo no trabalho de vocês, tempo e produtividade, que são coisas que estão cada vez mais apertadas no nosso dia a dia. Então, me apresentando para vocês, eu sou Jonathan Esteban de Castro, sou contador por formação, tenho especialização em gestão de negócios, controladoria e finanças, também tenho especialização em liderança e gestão empresarial, atuo e já atuei há vários anos na liderança de diversos grupos econômicos, de médio a grande porte. Dentre essas empresas, aqui na região de Goiânia, atuo como consultor em assessoria estratégica na Ciro Radiologia, no Pronto Socorro Infantil de Goiânia, na Equatorial Seguradora. Essas empresas oferecem serviços de assessoria estratégica. Também atuei como gerente e em outras empresas hoje no nosso escritório, que daqui a pouco eu vou falar um pouco para vocês. Atuei também por quase 4 anos como gestor de controladoria do IPOG, onde eu era responsável pelo planejamento e acompanhamento de toda a operação das 54 unidades pelo Brasil, onde eu me afastei desse cargo agora em janeiro para assumir 100% o meu lugar nas minhas empresas, porque até então eu estava delegando muito lá e nós crescemos de uma forma muito orgânica, então, ou seja, crescemos muito rápido e acabou que demandou 100% do meu tempo focado lá. Então, hoje, eu sou sócio do Grupo Elevity, só para mostrar aqui para vocês. Aqui no Grupo Elevity, nosso core business, ou seja, a essência da empresa é prestar serviços de BI, onde nós temos clientes focados em BI. Alguns exemplos para vocês, aqui em Goiânia, nós temos a JC Distribuição. Em Brasília, nós temos todas as unidades do Atacadão no dia a dia, nós temos as unidades do supermercado Tatico, nós temos café Moinho Fino, feijão Dona Cota, enfim, em Brasília tem grupo, tanto cliente, hoje a gente está com 70 clientes na base, então não vou lembrar o nome de todos e até não vou ficar citando todos para não ocupar o tempo só falando disso. Então, para BI, a gente presta serviço para empresas, normalmente já tem um certo porte, onde nós entregamos o BI como serviço. Também temos um braço de terceirização de gestão financeira, que faz parte aqui do grupo, onde nós chamamos de Elevity Finance, onde aqui atendemos grandes empresas pelo Brasil, estamos hoje em 5 estados, e também nós temos a parte de performance empresarial, onde nosso objetivo, nosso foco é aumentar a lucratividade das empresas, resolvendo problemas de ineficiências. E dentre essas ineficiências, muito se tem também a questão de rotinas que podem ser automatizadas, mas até então consomem tempo e recurso financeiro, capital humano, para ficar alimentando apresentações rotineiras. Significa então que o meu papel é substituir pessoas por tecnologia? Não, gente, de momento algum. Nosso papel é ganhar cada vez mais profissionalização nas empresas. Então, sou aqui de Goiânia, e que eu dou aula a nível de pós-graduação e cursos rápidos já tem aproximadamente 5 anos. Já fui professor convidado na Universidade Federal de Goiás, no curso de controladoria, e hoje, na parte acadêmica, além de ministrar os treinamentos de Power BI pelo IPOG, eu também ministro treinamentos de Excel avançado, no curso rápido, planejamento financeiro e empresarial, e na pós-graduação eu ministro as matérias de controladoria aplicada, ferramentas de gestão e controladoria, principais relatórios e indicadores de negócio e contabilidade internacional, isso na pós-graduação. Já na graduação, também dou aula de contabilidade empresarial, contabilidade gerencial e contabilidade de custos.
Como eu falei para vocês, já fui professor convidado na UFG, hoje a minha agenda é praticamente toda composta pelo IPOG, e também ministro treinamentos no formato in company, onde já ministrei em algumas multinacionais, como, por exemplo, Anglo Gold, aqui em Anápolis, em Goiás, desculpa, Anápolis não, em Crixás, a Isoeste Metálica, em Anápolis, Cicobi e N outras empresas. Então, eu estarei com vocês aqui hoje, introduzindo um pouco, tendo esse bate-papo sobre Power BI. Eu vou estar falando para vocês um pouco sobre o que é BI, como que a gente pode automatizar nossas rotinas, independente da área que a gente atue. Vou abrir aqui um projeto, vou mostrar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças a gente automatizar uma determinada rotina. Então, vai ser um bate-papo bem bacana, onde teremos, inclusive, momentos para tirar dúvidas de vocês. Tranquilo? Tranquilo. Maravilha. Então, pessoal, vamos lá. Só para a gente poder introduzir, vamos começar falando sobre o que é BI. Porque, na prática, hoje em dia o Power BI se tornou muito popular. Inclusive, na maioria das vagas de emprego que eu tenho acompanhado pelo mercado, porque eu sempre vou acompanhando, eu sempre vou compartilhando as vagas em alguns grupos que eu participo, grupos de ex-alunos e tudo mais. Mas o que é o BI? Antes de falar do que é Power BI. BI, pessoal, são ferramentas, e o Power BI é apenas mais uma. Então, imagine o seguinte, o Excel é uma ferramenta, o Word é uma ferramenta, o PowerPoint é uma ferramenta. Então, o Power BI é apenas mais uma ferramenta. E o Power BI não é a única ferramenta de BI. E o que é BI? Business Intelligence, ou seja, inteligência de negócios. Então, ou seja, basicamente, a forma de... são ferramentas que o principal objetivo delas está na transformação de dados brutos em informações gerenciais que possibilitam o monitoramento das informações e permite que vocês tomem decisões de forma mais ágil, mais precisa. Mas o que é um dado bruto? Vou demonstrar aqui para vocês só para ficar mais claro. Vou abrir aqui um relatório, que nós vamos trabalhar com ele daqui a pouco. Depois do treinamento, eu vou passar, vou pedir para o IPOG encaminhar para o e-mail de vocês essa base aqui, que nós vamos trabalhar, porque quem quiser testar e treinar, fica à vontade. Mas o que é um dado bruto? É isso aqui. Eu tenho aqui um relatório de vendas, que poderia ser de qualquer área de atuação, onde eu tenho aqui ó, a data da emissão da nota, o vencimento do boleto, qual que é o número da nota, qual produto eu vendi, quem foi o vendedor. Eu tenho N informações aqui, mas eu não sei, ao mesmo tempo que eu tenho tudo, eu não tenho nada. Porque apenas ao olhar a minha base, eu não sei exatamente quanto que eu vendi, quanto que eu tive de lucro, não sei extrair informação nenhuma daqui. Isso é um dado bruto. E, basicamente, as ferramentas de BI conectam nesses dados brutos, ou seja, relatórios que vocês geram, e convertem em informações gerenciais. E tudo começa pela extração de dados, gente. O que é isso? É a nossa fonte de informações. Então, eu posso conectar o Power BI a Excel, eu posso conectar o Power BI a PDFs, eu posso conectar, por exemplo, o Power BI ao banco de dados da minha empresa. Eu posso conectar são centenas de possibilidades. Mas tudo começa, independente se é Power BI, se é Qlik, se é Tableau, se é o que for, qual a plataforma que vai ser utilizada, tudo começa com a extração de dados. O que é isso? Basicamente, é conectar no meu relatório que vai ser utilizado na base. Então, imagine o seguinte, eu tenho toda semana ou todo mês a rotina de criar N informações, onde eu passo, sei lá, meio período, ou sei lá, 2, 5, 10 dias do meu mês trabalhando em um projeto. Com as ferramentas de BI, você automatiza e todo mês você não tem esse trabalho de fazer essa criação novamente. Então, imagine quantas horas você não consegue absorver para poder ser mais produtivo quando você elimina as rotinas. Então, uma vez que eu conectei das minhas bases,
nós entramos em etapas de transformação. E o que são as etapas de transformação? Basicamente, correção das bases, porque muitas vezes a gente gera o relatório do sistema e vem com células mescladas, linhas em branco, colunas em branco, informação em uma linha e depois na outra linha tem informação complementar, só que na outra coluna. Então, a transformação é a correção dos nossos arquivos que a gente consegue automatizar também. E depois que eu fiz essa transformação, é que nós fazemos as análises, depois compartilhamos e acompanhamos. Então, toda ferramenta de BI segue esse ciclo. E o Power BI é uma ferramenta da Microsoft, conhecida como uma ferramenta self-service. O que é isso? Permite que quem não é da tecnologia de informação é conhecido como uma plataforma low-code. O que é isso? Você não precisa de programação intensa, nem muitas fórmulas para trabalhar. E o Power BI surgiu da junção de alguns suplementos do Excel que existem desde 2010, que é o Power Query, que serve para você conectar seus dados em diversas fontes, o Power Pivot, que permite que você utilize uma linguagem um pouquinho mais avançada no Excel para fazer cálculos mais completos, que é a linguagem DAX, e o Power View. O que é isso, professor? Eu nunca ouvi falar nenhum desses 3 itens do Excel. Lá no Excel, na nossa guia Dados, lembrando, a partir da versão de 2010, eu tenho a opção de obter dados e iniciar o editor do Power Query. Então, o Power Query do Power BI é esse mesmo Power Query do Excel. Só que eu comentei com vocês que tem mais dois outros players aqui. É o Power Query, o Pivot e o View. Onde eles estão? Na guia Arquivo, eles ficam mais escondidos. Eu tenho que vir em Opções, Suplementos com e ir. Então, a partir daqui, eu consigo habilitar o Power Pivot no Excel. E o Power Pivot aparece como uma guia nova aqui dentro, onde eu posso adicionar os modelos de dados. E a partir daqui, eu trabalho com outra plataforma, que é o próprio Power Pivot. E o Power View é basicamente a possibilidade de criar dashboards interativos aqui no Power BI. Onde nós temos, por exemplo, deixa eu dar uma olhadinha aqui, para mostrar para vocês. O Power View é isso aqui, ó. A possibilidade de criar dashboards no próprio Excel. Então, aqui dentro do Excel, eu posso vir aqui e filtrar só 2015. Eu vejo o resultado de 2015. Eu posso filtrar só o setor barra do vento. Eu vejo quem são os vendedores, o que aconteceu, tudo dentro do Excel. Professor, mas se o que tem no Power BI tem nesse Power Pivot, por que eu vou utilizar o Power BI e eu não vou usar o Excel? Porque o Power BI tem a forma mais segura de compartilhar as suas informações e tem a melhor forma de automatizar a sua rotina. Mas por que eu falo que é seguro? Porque uma vez que você compartilha, apenas a pessoa que você der acesso ao e-mail consegue acessar. E se você não quiser dar acesso para ninguém, só apresentar, só você vai ver. Ah, professor, mas falando desse jeito, o Excel também é seguro, porque eu sei que se eu for lá na minha guia de revisão, eu consigo colocar senhas no meu arquivo. Como eu falei para vocês no começo da aula, também sou professor de Excel. E para quem não sabe, se você for salvar como o seu arquivo do Excel e selecionar pasta de trabalho do Excel 97 a 2003, você acaba com toda a proteção de senha, porque nessa época não existia proteção de senha. Então, o Excel não é seguro de forma nenhuma. E eu conheço pelo menos 10 formas diferentes de quebrar qualquer proteção de planilhas. Já no Power BI, você não tem esse problema. Então, basicamente, o Power BI surgiu da junção do Power Query, Power Pivot e o Power View. E é hoje a plataforma mais utilizada quando fala-se de BI, pelo simples motivo de que é a que apresenta o melhor custo-benefício. Ou seja, pelo que ela entrega, ela é a mais barata. Até aqui, tranquilo para vocês? Essa introdução do que é o Power BI? Dúvidas? Ok. Então, belezinha. Eu vou estar continuando aqui, então. Bom, vou estar mostrando para vocês aqui alguns exemplos de diversas áreas
E depois eu vou abrir o Power BI, um Power BI em branco aqui para produzir com vocês um projeto do zero, para vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças. Aqui é o nosso portal, aqui nossos clientes eles têm acesso às visões deles direto pelo nosso portal, nós temos uma aplicação própria, e o que roda aqui dentro é o próprio Power BI. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês não são dados de nenhum cliente, são dados fictícios que servem basicamente para demonstrar para vocês o funcionamento da ferramenta, nosso módulo de demonstração. Então, eu separei aqui para vocês, por exemplo, na gestão comercial. Se eu trabalho na área comercial, o que eu posso automatizar? Então, eu vou estar mostrando alguns exemplos de ferramentas feitas e daqui a pouquinho eu faço um junto com vocês. Então, na gestão comercial, eu posso analisar as minhas metas. Então, eu quero saber como minhas equipes comerciais estão. Eu tenho um cliente hoje que ele está com 70 vendedores e tem vendedor fazendo 3 vendas por mês. E ele não parou para monitorar isso. Então, a minha apresentação para ele é amanhã, onde ele vai ver que a equipe dele, pelo menos, das 70 pessoas, pelo menos 20 praticamente não vendem. Então, ou seja, quando eu tenho vendedores que não vendem, significa o quê? Eu estou pagando um salário fixo e eu não estou tendo a receita para poder pagar essa despesa. Aconteceu que, ao observar os dados desse cliente, por análise financeira, eu vi que as vendas dele estavam aumentando e o lucro caindo. Então, eu fui tentar entender o que estava fazendo e acontecer isso. E um dos motivos é esse, a equipe está muito carregada. Significa que a recomendação vai ser demitir? Não, vai ser criar metas e acompanhamento pontual para cada pessoa, tornar equipes mais produtivas. E no lugar de todo mês ter que ficar fazendo um relatório na mão, pode muito bem analisar por meio de um painel do Power BI como esse, onde nós temos, por exemplo, as equipes comerciais, qual que é o valor da meta da equipe, qual foi o valor que cada equipe vendeu e o percentual que foi atingido. Ou seja, qual que é a diferença da minha meta que aquela equipe que ficou faltando. Se eu abrir a equipe, eu consigo ver, inclusive, quem são os vendedores. Então, Miqueias, ele tinha uma meta de 58, ele vendeu 98. Opa, maravilha! Então, ele atingiu 160% da meta dele. Só que, ao mesmo tempo que eu tenho ele atingindo 160% da meta, 120% da meta, eu tenho gente batendo 40%. Então, a gestão tem que chegar nessa pessoa e entender, é a meta que está muito puxada? Está acontecendo alguma coisa com essa pessoa? É algum treinamento que a gente pode fazer? É algum feedback? Porque, muitas vezes, não é que a pessoa está fazendo corpo mole, é porque para ela está fazendo um trabalho, está tudo normal. E não há um feedback, não há devolutiva da gestão. Então, ao conversar, a gente consegue resolver os problemas. Só que para conversar, eu preciso ter acesso à informação. Então, a partir daqui, eu consigo entender o que está acontecendo na minha equipe. Qual era a minha meta, quanto que foi realizado, diferenças. Ah, professor, mas ainda na parte comercial, eu quero analisar agora o faturamento da minha empresa. Lembrando, eu estou puxando para a área financeira, mas vou passar para várias áreas. Porque o Power BI, ele não tem área, é uma ferramenta que você automatiza a sua rotina. Eu já produzi, inclusive, para escritórios jurídicos, onde a gente avaliou quantos processos estão entrando, quantos eu estou com contencioso, ou seja, causa que é prevista, provável de perda, remota, enfim, N análise que dá para fazer. Quanto que eu já gastei de custas, qual que é o valor da causa inicial e quanto que é o final. Tudo isso a gente automatizou, conectando nos softwares jurídicos, e aí o escritório começou a acompanhar melhor seus processos. Então, lembrando, quero analisar um pouco mais o meu faturamento. Então, vamos, por exemplo, para uma curva ABC. Para quem não conhece o conceito de curva ABC, basicamente é o relatório 80-20. 80% das minhas vendas normalmente tem 20% dos meus produtos ou 20% dos meus clientes. Eu estou inventando isso? Não, chama-se curva ABC. Para quem quiser pesquisar sobre esse tema, curva ABC. Onde basicamente eu pego as minhas vendas e eu vejo quem são os meus produtos, ou as minhas categorias, ou os meus clientes, que representam 80% da minha venda acumulada. Então, eu estou vendo aqui quem que realmente é expressivo dentro do meu negócio. Os que estão sendo menos expressivos são clientes que não têm tanto impacto caso eles vão para o concorrente, ou algo assim, por exemplo. Então, esse relatório de curva ABC é basicamente para falar, olha, eu estou vendendo muito desse produto Master Foods. Quem que são os meus fornecedores da Master Foods?
Então, eu, como dono, vou sentar na mesa com esse fornecedor e eu vou negociar preço de compra melhor, porque se eu compro melhor, logo eu consigo aumentar a minha margem sem ter que vender mais caro. Então, ou seja, os produtos que eu mais estou vendendo são os produtos que eu tenho que dar uma atenção maior para eles. Então, apenas um exemplo. Ah, professor, mas por que tem outra finalidade esse relatório? Tem, o lucro. Então, eu vendo muito e eu tenho o lucro daquela venda. Não adianta nada eu vender muito e ter um lucro baixo. Então, às vezes, é muito melhor eu utilizar alguma estratégia comercial para pegar um produto que eu vendo menos, então, ou seja, eu vou fazer campanhas para poder impulsionar esse produto que eu estou vendendo menos, porque ele me dá muito mais lucro do que esse outro produto aqui. Então, ou seja, também é uma forma de você analisar os seus dados, tomar decisões mais consistentes e automatizar a visualização, de modo que todo mês, ou todo dia, ou toda semana, da forma que você precisar analisar, esse relatório vai estar pronto por meio da automatização da análise. Ah, professor, eu trabalho na área de estoques lá da minha empresa. Então, tudo bem, na área de estoques, eu posso acompanhar N indicadores voltados para o estoque. Eu tiro um relatório de inventário, por exemplo, e um relatório de compra, um de inventário lá do sistema, eu automatizo um relatório como esse. Quanto por cento está sendo a minha ruptura? Para quem não conhece esse termo na regra de negócios, a ruptura basicamente é: meu cliente quer comprar, eu não tenho para vender. De forma mais simples e menos técnica, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu quero fazer um bombom de morango. Então, aquele bombom de travessa de morango. Então, para isso, o que eu vou precisar de ingredientes? Eu vou precisar de leite condensado, creme de leite, morango, chocolate. Então, N ingredientes. Eu vou lá no supermercado X e vou começar a colocar as compras no carrinho. E na hora de pegar o morango, eu vi que o morango não está muito bom e também não tem o leite condensado da marca que eu gosto. Então, ou seja, são dois itens que eu queria comprar para minha receita que não tem, e eu sei que se eu olhar para a fila, pegar aquela fila do supermercado para pagar, vai faltar esses dois produtos, eu vou ter que ir em outro mercado para comprar. Normalmente, qual que é a primeira ideia quando surge uma situação como essa? Eu vou largar tudo, e se eu tenho que ir em outro supermercado, eu compro tudo lá, porque eu não vou pegar a fila duas vezes. Então, a ruptura é isso. O seu cliente quer comprar, mas você não tem produtos no estoque para vender. Então, ou seja, você monitora isso aqui. Esse indicador é um dos principais indicadores para a área de estoques, porque você tem que estar de olho na sua compra para não deixar isso aqui acontecer. Temos ainda o prazo médio, a meta de prazo médio de estocagem. Por quê? Pessoal, estoque de mais é ruim, estoque de menos é ruim. Se eu tenho estoque de mais na minha empresa, significa que eu peguei todo o capital de giro do meu negócio, que eu poderia estar utilizando para fazer novos investimentos, novas oportunidades, e eu coloquei no meu estoque. E o estoque ele é perecível na maioria das vezes. Então, se eu vou distribuir alimentos, o alimento vence. Então, se eu tenho muito valor aplicado no meu estoque, significa que meu risco do meu estoque vencer a outra, eu vou perder dinheiro. E o meu estoque demais é ruim por conta disso. Então, ou seja, eu estou parando o meu capital e eu posso perder o meu produto. Então, você está perdendo dinheiro de diversas formas. E o estoque de menos é ruim porque senão você acaba acontecendo a ruptura. Então, você pode acompanhar o seu prazo médio. E com isso você gera um indicador de cobertura. Então, em quantos dias, em média, você precisa fazer compras de cada produto? Então, para quem trabalha no estoque, tem aqui os seus fornecedores, e quando eu abro o meu fornecedor, eu vou ver, peraí, nas categorias que esse fornecedor aqui vende, eu tenho as sardinhas. Nas sardinhas eu tenho esse aqui, ó, Gomes. Qual que é o faturamento líquido que eu tenho nessa sardinha? R$122 mil, expressivo. Qual que é o preço médio que eu vendo? R$1,20. Qual que é o valor que eu tenho desse produto no meu estoque? R$1 milhão. Qual que é o giro desse produto? 7.600 produtos. O que é que significa o giro? São quantos produtos eu tenho que vender entre cada compra. Isso é giro. Então, ou seja, eu vou vender 7.600 produtos e aí eu preciso comprar de novo. Isso vai gerar para mim um prazo médio de estoque aqui, considerando as vendas que estão acontecendo, de 135 dias. Então, a cada 135 dias eu tenho que comprar essa sardinha aqui. Vou dar um exemplo para vocês menos técnico. Panela de pressão em supermercado. Quantas vezes o supermercado precisa comprar panela de pressão no ano?
São pouquíssimas. Mas e o leite? O leite é o tempo todo. Então, na área de estoque, a gente precisa ficar muito atento a isso, ao giro e à cobertura dos estoques. Então, ao automatizar o seu relatório, você começa a ter mais clareza, mais consistência para a tomada de decisão, além de que você automatiza as suas rotinas de apresentação. O Power BI é apenas uma ferramenta de apresentação. Ah, professor, beleza, mas eu não trabalho no comercial, eu trabalho na logística. Tudo bem. Vamos avaliar o consumo dos nossos caminhões, sei lá, a distância que eu tô indo, a carga, peso, quantidade de fretes, tudo isso dá para acompanhar no Power BI. Se você tiver um dado bruto, um relatório que você gerou do sistema, você gera os indicadores voltados para aquele relatório. Então, por exemplo, na análise de consumo, eu estou consumindo aqui no mês de março de 2021, 13.300 litros, que eu gastei R$ 72 mil de combustível, paguei em média nesse mês 5,48, transportei 584 toneladas e eu tenho 41 veículos. Diariamente, qual é o consumo? Por que isso aqui é importante? Porque é o momento em que eu tenho que preparar mais dinheiro. Então, aqui, no dia 1º eu tenho que ter 20 mil reais em caixa, depois vai controlando. Então, eu consigo me programar para que no dia 1º não falte caixa para fazer esse abastecimento, e aí eu posso acompanhar produtividade por caminhão, produtividade por rota, produtividade por placa, uma análise que nós costumamos apresentar muito nos nossos clientes de distribuição, que é a rota versus a cidade. Então, peraí, qual que é o desempenho dessa rota? E qual que é o desempenho em cada cidade? Porque se eu tenho uma cidade que eu tenho um desempenho menor, logo eu vou agir naquela cidade e o desempenho da rota melhora. Então, ou seja, são N análises que vai além da ferramenta Power BI, onde a gente abrange regras de negócio, onde quem não é da área financeira pode não ter entendido muito bem o que eu expliquei da área financeira, quem não é da área de estoque também não, mas quem já atua já está vendo que, pô, realmente faz sentido eu acompanhar dessa forma. E eu estou apenas citando aqui algumas áreas para vocês, por exemplo, na área contábil. Está acabando os exemplos para a gente ir para a prática. Vamos supor que eu seja contador de uma empresa. Eu automatizo toda a minha apresentação contábil a partir do Power BI. Então, lá, demonstração do resultado do exercício, que é quanto a minha empresa está gerando de vendas e para onde está indo esse dinheiro até chegar no lucro. Posso avaliar mês a mês para entender a flutuação dos meus gastos. Posso avaliar o balanço patrimonial da minha empresa, que basicamente é quanto a minha empresa possui de bens, direitos e obrigações. Posso avaliar os nossos indicadores aqui da companhia, inclusive comparar entre lojas ou períodos. Então, ou seja, quem trabalha com contabilidade perde muito tempo em rotinas prestando conta para o governo e acaba que não consegue dedicar tanto nas apresentações. Ao automatizar a rotina da apresentação, você perderia aqui, sei lá, 2, 3 dias para poder desenvolver as análises, fica automático, você faz em 20 minutos. Além de que o Power BI serve também para fazer algumas projeções. Como assim? Eu quero simular algumas tendências aqui. Então, ou seja, eu tenho as minhas vendas. Aqui embaixo eu tenho o resultado da minha empresa dos últimos 6 meses, e nesse se vocês repararem, então o mesmo resultado. 167 de venda contra 167 de vendas. O EBITDA, 12 milhões. 12 milhões. EBITDA basicamente é o que sobrou depois que eu atendi o meu cliente. Então, ou seja, está sobrando 7,98%. Ou seja, cada R$1 que eu vendo me sobra 7 centavos. Se eu vier aqui e para traçar minha estratégia para o ano que vem e quiser simular usando os dados da minha empresa, se aumentar 1% a minha venda, eu vou precisar gerar R$1.600.000 a mais de venda, que isso vai me gerar 290 mil de lucro. Vai alterar, então, 0,1%. E se eu olhar aqui embaixo, eu já consigo comparar. Era 167, foi para 168. Era 7,98, foi para 8,09. Então, muda pouquíssimo pelo esforço comercial que eu tenho. Bom, eu quero avaliar, então, os meus colaboradores. Sei lá, vou tirar o cafezinho, eu vou demitir alguém, eu vou repactuar contratos, eu vou tirar despesas da empresa. Se eu tirar 1% de despesa, eu tenho uma meta para cortar 160 mil de despesa.
que também vai me dar um retorno bem baixo. Então, talvez não seja a melhor situação. Só que se eu aumentar o meu preço em 1%, ou então conseguir sentar com os meus fornecedores e negociar para comprar 1% mais barato. Então, ou seja, eu compro R$1, eu quero comprar 99 centavos. O que acontece com o meu resultado? Eu vou aumentar o meu lucro em R$1.300.000, ou seja, 0,8%. Se eu olhar lá embaixo, o impacto foi apenas aqui no meu custo, porque eu comprei melhor. E se eu quisesse aumentar o preço, o impacto seria apenas aqui no meu preço. Então, a partir daqui, eu já tenho um panorama. O que eu vou fazer na minha empresa? E o bom da ferramenta é que eu posso fazer várias coisas juntos. Então, por exemplo, se eu aumentar minha venda em 3%, tirar aqui 1% de despesa e negociar 1% de redução com os meus fornecedores. Então, eu vou estar aqui recuperando, aumentando o meu lucro em R$2.400.000. E aqui embaixo já te traz a meta de venda, a meta de compra, a meta de despesa, tudo isso em um lugar onde você pode ir alterando conforme vocês quiserem, conforme vocês preferirem. Então, ou seja, as plataformas de BI servem para que vocês possam ter clareza nos seus dados, apresentar as suas informações, automatizando então o seu processo de geração de informações do seu departamento. Até aqui, alguma dúvida? Tá clara a apresentação, professor. Certo? Lembrando, eu estou apenas introduzindo o que a ferramenta pode fazer, o que ela não pode, como é que funciona. Então, não tendo dúvidas agora que eu introduzi o que é a ferramenta, eu vou criar uma análise aqui do zero com vocês, não tendo dúvidas. Então, tá bom. Eu vou estar passando aqui para vocês no chat qual que é o link para quem não tiver o programa instalado, poder instalar. Porque daí, na hora que o pessoal do comercial for encaminhar, sei lá, o certificado de vocês, já encaminha a base, vocês podem ir treinando. Mas, basicamente, para baixar o programa do Power BI, basta acessar o site aqui do Power BI, nesse link que eu vou passar para vocês, está aí no chat, e clicar aqui, ó, faça o download gratuitamente. Só funciona em versões de Windows após o Windows 8. Então, se eu clicar aqui dentro, ele vai abrir a lojinha da Microsoft, onde eu vou baixar o programa por aqui e pronto. Não tem custo nenhum, o Power BI só é pago se você quiser compartilhar as informações de forma segura. Do contrário, ele é gratuito para estudo. Então, aqui, ó, o meu está abrindo, de vocês vai estar adquirir, mas é gratuito. Vou abrir o meu programa aqui para poder demonstrar para vocês. A base que eu vou trabalhar é aquela que eu tinha demonstrado para vocês no começo da aula, que é essa... Cadê? Da aula, da palestra, na verdade. Que é esse arquivo aqui chamado base. Esse aqui vai ser o meu relatório. Então, eu fui lá no meu sistema e gerei 2 relatórios. Um que vai me relatar as minhas vendas e o outro que é o cadastro dos meus produtos, que é conhecido também como a ficha técnica. Então, aqui são quais produtos eu estou comercializando e qual que é o custo unitário de compra deles e quem é o fornecedor. Então, eu gerei 2 relatórios do sistema da minha empresa e coloquei numa pastinha. Vou abrir o Power BI e para trabalhar com Power BI, só para vocês entenderem que não é um bicho de 7 cabeças, é bem tranquilo. Para trabalhar com Power BI e começar, eu vou clicar aqui, ó, obter dados, depois que eu abrir o programa. Então, cliquei em obter dados e eu vou escolher qual é o tipo de dado. Lembra que eu falei para vocês que eu posso automatizar a rotina de centenas de fontes? Então, eu posso conectar no Excel, posso conectar em arquivos em TXT, posso conectar arquivos em PDF, posso conectar arquivos em SQL, em bancos de dados diversos, sei lá, se eu trabalho no marketing, eu posso colocar direto no Google Ads. Então, beleza. Esse arquivo que eu gerei lá do sistema da minha empresa, ele é um arquivo que está em Excel. Então, está em Excel. Então, vou escolher aqui que eu quero conectar no Excel. Aqui dentro, eu vou escolher a pastinha onde eu salvei o meu arquivo, que é esse aqui. Selecionei. Então, eu cliquei onde? Obter dados, escolhi qual que é o tipo de arquivo e escolhi qual que é o arquivo.
Dentro do meu arquivo eu tenho duas abas, que é o cadastro de produtos, que eu mostrei para vocês, e os dados de vendas. E eu quero pegar essas duas informações e converter em uma apresentação. Então, eu vou selecionar a caixinha dos dois. Então, marquei a caixinha dos relatórios. Se estivessem relatórios separados, era só importar um e depois importar o outro. E vou transformar dados. Por que eu vou transformar dados? Para abrir o Power Query, que eu falei para vocês, que era lá desde o Excel 2010, tem lá. Aqui é onde nós vamos lá naquela no primeiro campo que eu mostrei para vocês, que é a extração de dados. Eu conectei na minha base e eu vou começar agora a minha transformação. O que é transformação? 3 perguntas. Eu tenho colunas que eu não vou usar? Se eu tiver, eu deleto. Eu tenho linhas em branco? Se eu tiver, eu removo. Eu tenho as naturezas dos meus dados aqui estão diferentes do que de fato deveria estar. Por exemplo, data está diferente da data, um número está diferente do número. É similar ao Excel, onde você escolhe o tipo de dado de um determinado lugar. Por exemplo, neste campo aqui eu quero que seja apenas textos. Então, mesmo se eu colocar algum número aqui, ele não soma. Então, ou seja, porque eu selecionei que é um texto. É a mesma coisa aqui dentro, nesses carinhas. Se eu vier aqui dentro e colocar que esse código é um texto, ele passa a ser um texto, ele não soma mais. Então, eu tenho que checar se o tipo de dados está ok. Professor, você está fazendo muita analogia com Excel. Eu preciso saber de Excel para aprender BI? Não, são ferramentas diferentes. Eu faço analogia com Excel porque é uma ferramenta mais popular. Todo mundo já utiliza, mesmo que seja o básico. Mas você não precisa ter conhecimento prévio em Excel. Trouxe para cá o relatório de vendas e eu vou olhar aqui. Não tenho nenhuma coluna desnecessária, não tenho nada do que eu passei para vocês. O relatório está bonitinho. E no cadastro de produtos? A mesma coisa. Se eu não tenho nada para mudar na minha base, é só clicar em fechar e aplicar para essa base que eu trouxe para o Power BI aparecer de fato dentro do programa. Então, ou seja, fechei e apliquei. Nós temos então aqui dois relatórios importados para o Power BI. Eles apareceram aqui na nossa lista de campos. Então, eu tenho aqui vendas e o cadastro de produtos. Então, aqui em campo, eu vejo quais são as informações. E o Power BI é tão intuitivo que se eu quiser analisar, por exemplo, a quantidade de itens que eu vendi por equipe de vendas, é só selecionar as duas opções, que ele já cria para mim um gráfico. E se eu quiser mudar o tipo de gráfico, colocar em linha, é só selecionar qual é o tipo de gráfico aqui no canto, se eu quiser ver, inclusive, em tabelas. Mas não é isso que a gente quer ainda. É só mostrando para vocês que construir gráficos aqui não é um bicho de 7 cabeças, que a gente vai trabalhar no nosso projeto ainda. O Power BI, para criar algum relatório, alguma coisa, é aqui na nossa guia relatório. Então, aqui na parte superior, na primeira opção, é aqui que eu vou criar gráficos, é aqui que eu vou fazer as análises. Só que eu tenho mais duas opções, além do relatório, que é os dados, que servem para eu visualizar as minhas informações como se fosse um Excel. É como se fosse um Excel. Isadora, não passou nada para o chat ainda não, tá? Fique tranquila. Eu finalizei a explicação sobre alguns modelos prontos e agora eu estou mostrando para fazer algo do zero. Vocês verem que com poucos minutos você consegue automatizar uma rotina. Então aqui eu visualizo as informações como se fosse um Excel. Só que eu não consigo alterar aqui, porque a partir do momento que eu conectei em um arquivo, esse arquivo se torna o meu banco de dados. Então todo mês, ou todo dia, se for preciso, que eu alterar esse arquivo aqui, o BI já atualiza. Então, por isso que você automatiza a sua rotina. Então, aqui é apenas para visualizar as suas informações. E no terceiro campo, nós temos o modelo, que é essa opção aqui. O modelo é o campo para a gente fazer relacionamentos. E o que é relacionamento, pessoal? Na nossa base de vendas, eu tenho aqui o código do meu produto. Só que eu não tenho o nome do meu produto e nem quem é o meu fornecedor, e nem quanto que eu paguei nesse produto. Eu tenho só o preço que eu vendi ele. Só que no meu cadastro de produtos, aqui eu já tenho qual que é o código do meu produto
qual que é a categoria, qual é o custo da compra e quem é o fornecedor. Então, ou seja, eu tenho informações que se complementam em duas bases diferentes. Olhando para cá, se eu quero vincular elas, eu tenho que vincular através de um ID. Então, para quem não conhece o PROC-V no Excel, agora vai conhecer. Então, eu tenho aqui, ó, nessa tabelinha, o código do produto. E eu tenho aqui o nome. Então, eu vou colocar o código 1, 2 e 3. O produto A, o produto B e o produto C. Então, aqui é o meu cadastro de produtos, né? Simulando esse campo de cima. Nas vendas, nós temos aqui as movimentações. Então, ou seja, a data, o código do produto e o valor. Então, peraí, eu vendi o produto 1, vendi o produto 1, vendi o produto 2, o 3 e assim sucessivamente. No dia 1 do 1, 2 do 1, 3 do 1, 4 do 1. Beleza. E o valor eu vou chutar aqui, 60, 50, 80, 90. Por que eu estou fazendo esse exemplo? Para mostrar para vocês que quando eu tenho duas bases, eu posso fazer algo similar ao PROC-V do Excel, que é o quê? Eu vou procurar esse código nessa base aqui, ou seja, nessa base aqui, eu quero trazer a segunda coluna da minha base. Então, ou seja, a partir de agora eu consigo trazer nesse código qual que é o nome do produto desse cadastro. O que eu vou explicar para vocês é isso, que é o relacionamento, onde eu tenho um código de produto e eu tenho o outro código do produto. Se eu relacionar os dois, é a mesma coisa de fazer o PROC-V. Por exemplo, se eu quiser vir no cadastro de produto e escolher aqui qual é o meu produto, e quiser trazer para cá, por exemplo, a quantidade de itens que eu vendi, o Power BI não vai permitir. Deixa eu aumentar aqui o tamanho para vocês, para ficar melhor. O Power BI não permitiu eu pegar o nome do meu produto e a quantidade de itens que eu vendi de duas bases diferentes. Então, para revisar, para realizar então esse cruzamento, eu preciso vir no relacionamento e falar, olha, Power BI, o código de produto de vendas é a mesma informação do código do produto do cadastro de produtos. Como é que eu faço isso? É só clicar na coluna código de produto, arrastar e soltar na coluna código de produto. Opa, meio caminho andado. Por quê? Porque a partir de agora, eu já consigo fazer as análises de vendas por produto. Então, eu gerei dois relatórios separados do meu sistema e eu consegui fazer a comunicação deles apenas ao clicar em cima de uma coluna e arrastar para cima da outra coluna. É a mesma coisa de ter feito o PROC-V lá no Excel, só que bem mais simples, apenas fazendo o relacionamento entre tabelas. Beleza. Então, agora eu vou criar os nossos cálculos. Para saber quanto eu vendi, qual que é o racional aqui? Eu preciso pegar o meu valor bruto e multiplicar por quanto... na verdade, aqui, ó. Deixa eu ver... Não, já está aqui, ó. O valor bruto já é a multiplicação. Então, 6... Deixa eu só fazer o teste aqui para ver se a base trouxe certo. Calculadora. 6 vezes R$ 3,24 dá R$19,44. Então, aqui já é o meu preço de venda. Então, para isso, se eu quero fazer uma análise, eu vou criar um cálculo. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito, nova medida. Então, qual que é o meu preço de venda? O valor venda é igual à função sum. Eu vou entrar com a linguagem DAX. Então, a função sum, ela faz exatamente a mesma coisa da soma do Excel. Então, sum, lá da minha tabela de... Opa. Deixa eu colocar no mudo aqui, que alguém saiu do mudo e pronto. Então, sum, que é soma em inglês, faz exatamente a mesma coisa que eu vi aqui no Excel escrever soma. Então, sum, qual coluna as minhas informações estão? De vendas. Valor bruto. Fechei o parênteses e dei Enter. Diferente do Excel, as minhas fórmulas não ficam aqui na tela. Ela só vai para a tela se eu marcar a caixinha delas. Então, marquei o valor venda aqui. E agora eu consigo saber, por exemplo, quanto eu vendi. Então, eu acabei de vender R$9 milhões. Bom, beleza. Vendi R$9 milhões.
Mas quanto eu gastei para fazer essas vendas de 9 milhões? Para saber, eu precisaria multiplicar quantos itens eu vendi pelo preço de compra desses itens. E para isso, eu entro com outra fórmula. Nova medida, que é um novo cálculo, e eu vou chamar de custo. Esse custo, eu vou entrar com a função, que é uma função iteradora, que serve para quê? Se eu tenho aqui no Excel, mudando o exemplo aqui, tirei aqui. Quantidade, eu vendi 50 itens desse, 40 desse, 60 desse e 30 desse. E esses foram os valores. Se eu quiser saber qual foi o valor total aqui da minha venda, eu precisaria fazer o quê? 50 vezes 60. 40 vezes 50, 60 vezes 80 e 30 vezes 90. A soma dessas informações tem que dar 12.500. Dentro do Excel existe uma função iteradora, que é somar produto. O que ela faz? Ela pega essa coluna e essa coluna e traz exatamente o mesmo valor. Então, o que essa função aqui que eu acabei de fazer faz? Multiplica esse por esse, multiplica esse por esse, multiplica por esse, multiplica aqui, e depois soma os resultados. No Power BI, também existem as funções iteradoras, como se fosse essa aqui que eu acabei de mostrar para vocês, que é uma função chamada SumX. Dentro da SumX, eu preciso informar aqui para o Power BI qual que é a tabela, ou seja, em qual das bases a minha informação está. Nós temos duas bases aqui dentro. Então, qual que é a tabela e qual que é o cálculo que eu quero fazer. A tabela é a minha tabela de vendas. Por que eu tenho que colocar o vírgula aqui? Porque diferente do Excel com ponto e vírgula, no Power BI é a vírgula. Qual que é o cálculo que eu quero? Bom, eu quero pegar aqui, de cálculo, a minha quantidade de itens, vezes, e eu quero fazer um PROC-V, para saber qual é o custo unitário do meu produto que está lá na outra base. Para fazer isso, eu vou usar uma função chamada Related, onde eu vou falar, olha, eu quero pegar agora o custo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando linha a linha quantos itens eu vendi, vezes o custo daquele produto. Ou seja, eu estou vindo aqui e falar, ó, eu vendi 6 itens desse produto aqui, ó, produto 11,54. Quanto que ele custou? Eu estou vindo aqui no produto 11,54 e multiplicando pelo preço unitário dele. Então, ao fazer isso, eu automatizei agora o meu custo. Então, eu vendi 9 milhões com 5 milhões de gasto. E qual que é o lucro? Estou fazendo algo aqui um pouco mais rápido, um pouco mais genérico, para vocês entenderem a lógica da ferramenta. Então, meu lucro seria a venda, que eu acabei de calcular, menos o custo, que eu acabei de calcular. Então, eu tenho aqui agora um terceiro cálculo, chamado de lucro, que eu vou trazer aqui para o cantinho também. Deixa eu só... Beleza. E, percentualmente, quanto que equivale esse lucro? Mais um cálculo, onde eu vou pegar o meu lucro percentual, que é igual ao lucro dividido pelo valor de venda. Então, meu lucro percentual, eu posso trazer aqui para o cantinho e marcar que eu quero ver ele como um percentual, do mesmo jeito que no Excel. Ou seja, para criar esses visuais, eu estou apenas clicando aqui na caixinha do cálculo que eu quero analisar. Então, significa o quê? Eu vendi quase 10 milhões, paguei 5 milhões e 600 para fornecedores, sobrou 4 milhões de lucro bruto. Vou até renomear esse nome aqui de lucro bruto. Lucro bruto. Aí, significa o quê? Me sobra 41% para pagar minhas despesas. Beleza. Mas agora eu quero verificar como que foi as minhas vendas ao longo dos períodos, ao longo dos anos e dos meses. Então, tá bom. Eu vou clicar lá naquele cálculo de venda que eu tinha feito e eu vou selecionar a coluna da data da minha venda. Beleza. E vou descer o próximo nível desse relatório, clicando aqui em cima. Então, agora eu vejo por trimestre, e eu vejo por mês, e eu vejo, inclusive, por dia. Para quê?
para analisar em qual momento a minha empresa está vendendo mais, a sazonalidade. Então, peraí, historicamente, normalmente o dia 2 da minha empresa é o que eu mais vendo. Mas beleza, esse gráfico não é o gráfico que eu quero. Qual o gráfico que eu quero? Eu vou colocar um gráfico de linha, por exemplo. Então, aqui agora eu vejo as vendas por trimestre. Se eu descer mais um nível, as vendas por mês. Depois a gente configura. Vou dar um Ctrl C nesse gráfico, Ctrl V aqui embaixo. Agora aqui embaixo eu vou colocar, por exemplo, quanto que me deu de lucro. Porque uma coisa é vender mais, outra coisa é lucrar mais. Então, o lucro se comportou igual à venda? Vamos ver, porque às vezes o meu fornecedor aumentou o preço, eu não repassei para o cliente. Então, vou desmarcar agora o valor de venda e vou marcar aqui o lucro. Que ficou bem próximo também. Daqui a pouco a gente formata. Beleza, agora eu quero fazer um acompanhamento da minha equipe comercial. Como é que eu acompanho isso? Eu tenho aqui, por exemplo, o meu supervisor. Então, eu quero ver quanto o supervisor está vendendo e quanto esse supervisor está me deixando de percentual de lucro. Então, eu posso trazer para cá. Então, olha, vendeu 3 milhões com 41% de lucro. Vendeu 500 mil com 55% de lucro. Então, ou seja, as vendas do Thiago estão mais rentáveis do que as vendas do Camilo. Ah, mas eu não quero analisar tabela, eu quero analisar só gráficos. Não tem problema. Eu tiro o percentual do lucro e eu formo um gráfico. Então, eu vejo o ranking de venda por supervisor. Ah, professor, eu não quero ver venda por supervisor, eu quero ver venda por produto. Não tem problema. Eu desmarco o supervisor, venho no cadastro de produtos e marco qual é o meu produto. Esse aqui é o grupo de produtos, está aqui, ó. Essa aqui é a categoria, é o grupo de produto mesmo. Pronto. Quais são os produtos que eu mais vendi? E o bom do Power BI é que ele é totalmente interativo. Se eu clicar na farinha de trigo, eu vejo o desempenho da farinha de trigo. Se eu clicar no fermento, eu vejo o desempenho do fermento. Se eu clicar no óleo, se eu clicar nas farinhas, se eu clicar no refrigerante. Se eu selecionar algum trimestre aqui, por exemplo, eu vejo os resultados sobre aquele trimestre. Então, a partir daqui, a gente começa a poder criar os nossos gráficos. E para criar gráficos, não é um bicho de 7 cabeças. Eu acabei de mostrar para vocês, eu coloco o valor da análise e a forma que eu quero analisar. E para formatar é mais simples ainda, eu clico no gráfico, venho aqui em formatar o visual, e aqui eu posso mexer. Por exemplo, se eu tirar o eixo Y, tirei aqueles valores de canto e ganhei mais espaço. Se eu colocar os rótulos de dados, se eu tirar o meu título dos eixos, então, o meu gráfico agora ficou um pouquinho diferente do de baixo, eu ganhei mais opções aqui dentro dele. Se eu clicar no pincel de formatação e clicar em cima do lucro bruto por trimestre, copiou a formatação. Eu não precisei formatar os dois. E eu vou fazer até melhor. Embaixo eu não vou colocar o lucro bruto, eu vou colocar o percentual de lucro. Por quê? Porque ao tempo que minha venda subiu, o meu lucro ficou na mesma casa e até caiu em dado momento. E quando aconteceu isso? É só eu descer mais um nível. Então, olha, o pior mês quanto à lucratividade foi o mês de março. E a partir daqui, você pode fazer N análises. Por exemplo, eu tenho uma meta aqui de, vamos colocar, 10 milhões. Então, deixa eu subir aqui para o nível de ano, só para demonstrar uma coisa para vocês bacana. Eu vou criar mais um cálculo aqui de percentual meta, e eu vou chamar esse percentual meta de, que é o quê? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a minha meta, e eu tenho minha medida de valor venda, que eu vou dividir pela meta. Para quê? Para pegar o percentual da meta que eu atingi. Então, se a meta fosse 10 milhões, eu teria atingido 97 milhões. Desculpe, 97%. Criei uma nova aba aqui embaixo, só cliquei no maisinho. E eu vou editar essa aba aqui
Vou usar como uma dica de ferramenta, eu vou diminuir o tamanho dessa tela aqui, vou deixar só esse gráficozinho aqui dentro, e vou vincular nesse gráfico aqui, para a gente saber a nossa meta. Então, para vincular, eu tenho que vir aqui dentro da dica de ferramenta, e vincular naquela página. Agora, se eu arrastar o mouse para esse gráfico, eu sei se eu bati a minha meta ou não. E quando eu tenho, ao longo dos anos, eu consigo acompanhar vários anos, como no projeto que eu ensino no nosso treinamento. No nosso treinamento, todo mundo faz comigo do zero esse projeto aqui. Esse projeto, onde nós temos, por exemplo, as vendas. Eu vendi 15 milhões de reais. Lembrando que eu não ensino a fazer 50 relatórios. Eu ensino a fazer um projeto, do começo ao fim, vendo a ferramenta Power BI como um todo. Como é que eu faço simulações, fórmulas, tratamentos, como é que funciona relacionamentos. Esse aqui é o modelo do nosso esquema relacional do nosso projeto. Eu fiz relacionamento com uma tabela. Esse aqui é o do projeto oficial. Então, ou seja, eu tenho 15 milhões de vendas. Se eu clicar aqui em 2018, 13 milhões. 2017, 22 milhões. Então, aqui eu tenho minhas vendas. Cliquei em cima de 15 milhões, o que compõe? Grãos, plantas, biológico. Se eu somar esses valores, dá os 15 milhões. Se eu clicar em cima de grãos, eu vejo quais são os produtos. E se eu arrastar o mouse, eu vejo, inclusive, a foto do nosso produto. E o desempenho desse produto. Se eu clicar em cima de algum produto, eu vejo as regiões. E se eu clicar em alguma região, eu vejo os estados. Então, o produto que eu mais vendo, ele está fraco lá no Pará. E quais foram as vendas do Pará? Se eu clicar aqui em cima do Pará, aparece aqui em cima. Clique para listar as notas fiscais. Cliquei aqui dentro, ele listou a composição daqueles 69 mil reais para mim. Se eu clicar aqui nessa outra análise, nós temos, então, o previsto parcial com aquele exemplo que eu passei para vocês. Então, ou seja, não bati a meta, ele até te mostra mudando de cor. E te mostra aqui embaixo quanto que faltou. E N outras análises que dá para ir fazendo, comparativo, relatórios, matrizes. Então, em linhas gerais, de forma bem breve, a gente automatizou aqui, sei lá, com 15 minutos, uma análise que a gente pode avaliar a evolução de vendas, a oscilação do meu lucro e, inclusive, eu posso avaliar aqui qual que é o ranking de produtos. Se eu clicar em algum produto, eu vejo o comportamento para todas as minhas análises daquele determinado produto. Ah, professor, eu quero ver só o top 5. Mais fácil ainda. Em filtros, eu venho aqui, ó, grupo do produto, filtragem básica, top, N superior. Eu quero apenas 5 e eu quero ranquear de acordo com o valor de venda. Apliquei. Pronto. Você elimina a base suja e mantém apenas os melhores. Ah, professor, eu não quero avaliar produto, eu quero avaliar vendedor. Não tem problema, gente. É só eu vir aqui, tirar, então, o produto e marcar aqui o meu vendedor. Opa, esse aqui é o código do vendedor. Equipe de vendas. Aqui dentro. Então, marquei equipe de vendas. Pronto. Opa, esse aqui é o varejo, que é o vendedor, na verdade. Pronto. Meu top vendedor está aqui dentro. Aqui tem todos. Eu quero ver só o top 5. Da mesma forma, eu venho aqui em vendedor. N superior. De acordo com o valor de venda, eu quero ver apenas o top 5. E a gente automatiza qualquer rotina de apresentação, independente da área de atuação. Dúvidas? Cláudio, pode falar? Oi. São duas dúvidas, né? A primeira, na verdade, quando obtém dados externos, quando tem uma conexão com o arquivo, ele está fazendo uma cópia desses dados para dentro do Power BI ou está fazendo um link com aquela fonte de dados? Boa pergunta, deixa eu te explicar aqui. Ó, o que acontece? Quando você obtém dados, o Power Query ele tem várias etapas. Na etapa da fonte, ele está consultando a sua base e ele trouxe para cá na navegação, ele subiu, ele corrigiu os cabeçalhos e ele considerou aqui os tipos de dados. Se você alterar aqui dentro do Power Query, não altera a sua base. Por exemplo, eu vou vir aqui, eu estou abrindo a base aqui para demonstrar.
Cadê? Base. Vendas. Tá aqui, agora lá no Power Query. Vendas, eu vou deletar aqui algumas colunas. Selecionei, delete. Se eu for no Excel, normal, não aconteceu nada, porque ele fez uma cópia da nossa base aqui dentro da etapa fonte. Então, o que a gente edita é só aqui no projeto. Por isso que, se você tem uma base que vem poluída, você pode importar poluída e corrigir aqui dentro, que toda vez que você substituir o seu arquivo, você vai ter o seu relatório atualizado automaticamente. Porém, se eu venho aqui no Excel e tiro as informações, então, vamos lá, tirei aqui do Excel e salvei, quando o Power BI atualizar, ele vai respeitar o que está no Excel, porque ele vai lá na fonte, ele vai conectar no seu arquivo, vai trazer informação do seu arquivo. E é aí que está a automatização, porque você pega o relatório, coloca numa pastinha, quando você gerar de novo, você só substitui ele. Olha lá, voltei as informações, voltou as informações. Entendeu? Entendi. Então, ele já responde também a segunda pergunta. Quando o Power BI está fazendo alguma apresentação ou rodando algum gráfico, não gera nenhum tipo de bloqueio no arquivo original, né, no Excel. Exatamente, não gera nada. Ele só vai usar o seu Excel quando ele for atualizar as informações. Que ele vai lá no Excel, vai ver se você mudou alguma coisa e vai trazer nos seus arquivos. Eu vou dar um exemplo prático aqui. O nosso projeto está finalizado aqui, ó, certo? Deixa eu fechar aqui o Power Query. Eu vou vir aqui na última linha e vou inserir em 31/2/2020 uma venda aqui dentro de 999, sei lá, ficou muito grande, né? Tirar mais um aqui, pronto. Vendi 10 milhões em 2020. E aqui em 900 produtos. Não, vou colocar 9 mil. Pronto. Então, eu vendi 900 produtos, 9 mil produtos a 9 milhões. Salvei o arquivo e fechei. Simulei que eu fui lá e gerei um relatório novo e coloquei aqui na pastinha. O Power BI, ele atualiza automaticamente pela web. Depois que a gente finaliza a produção, a gente sobe para a internet, você pode acessar pelo celular, você pode acessar pelo computador, você compartilha com as pessoas da sua empresa. Mas beleza, terminou, colocou na internet, automaticamente o Power BI vai fazer o processo de atualização. E se a gente olhar aqui as vendas, eram 9 milhões, foi agora para 19 milhões, e agora eu tenho o resultado em 2 anos, 2019 e em 2020. Então, ou seja, gerou os relatórios, colocou na pasta, o Power BI vai consultar essa base aqui dentro e vai buscar sempre a última versão das informações, sempre atualizada. Obrigado. Por nada. Exatamente, Charles. O Power BI é prática. Ou seja, você pode fazer N treinamentos, você pode fazer N palestras, o que basicamente vai te dar o norte, vai te mostrar o que a ferramenta faz, você vai fazer o case junto com o instrutor, só que, beleza, fez o case. Se não praticar, fica 2, 3 meses para depois começar, aí começa as travas. Vocês viram que não é uma ferramenta difícil. Com poucos cliques a gente fez aquela automatização. Porém, se a gente deixa cair no esquecimento, realmente a fixação de conteúdo acaba se perdendo. Mas, basicamente, o treinamento que nós ministramos aqui na instituição com foco na ferramenta. Então, o que você precisa para fazer um projeto do começo ao fim? Ou seja, cada passo que você deve seguir, cada etapa, eu ainda deixo um roteiro que vocês, seguindo esse roteiro, você consegue executar qualquer projeto de qualquer área. Mais alguma dúvida? E eu acredito que é isso, pessoal. Se não tiver... tem formas para certificado. A Juliana vai estar falando sobre isso com vocês. Se não tiver dúvidas, a parte de palestra mesmo, a gente encerra por aqui, porque eu demonstrei o que é a ferramenta e fiz um projeto junto com vocês. Projeto simples? Foi simples. Porém, deu para vocês entenderem o que é a ferramenta. Professor, Oi. eu estava assistindo aqui, olhando
O ano passado eu fiz o curso, eu baixei, né, o Power BI no meu computador. Eu olhando, hoje em dia eu faço contabilidade. Os clientes, eles querem uma análise dos balancetes. E assim, ali você tem dados, principalmente nas despesas. Eu vou estudar agora, eu assistindo aqui o curso e pensando, uma forma de eu pegar aquelas despesas e colocar nas fórmulas aí, porque aí eu vou mostrar, você está gastando tanto por cento com isso, tanto por cento com isso, porque você já leva resumido, porque até então o cliente, ele nem sabe o que é um balancete, né? E você mostrar, você gastou isso de energia, você gastou isso com alimentação. É muito interessante, mas é igual você falou, se a gente estudar e não colocar em prática, não consegue. Exatamente. Por exemplo, eu deixo um arquivo como extra de um projeto pronto aqui de uma DRE. Ai, Para quem é ótimo. da área contábil. Então, aqui dentro a DRE está pronta. Se eu alterar esses 2 arquivos aqui e mandar atualizar, você tem a DRE pronta. Você não precisa nem produzir. Ah, mas eu quero produzir para aprender. Você tem um modelo para você tentar espelhar. E como eu falei, a gente faz um projeto vendo a ferramenta. Então, vê a ferramenta como um todo. Porque cada área tem suas demandas, né? Então, aqui dentro nós temos a DRE, que é o demonstrativo contábil de apresentação de resultados. Aqui dentro, eu tenho a estrutura oficial. Receita menos dedução é igual a receita líquida, menos custo, lucro bruto, paraná, o formato padrão da DRE, certo? Aham. E o que acontece? Se eu quero abrir para entender as composições, eu posso pegar aqui dentro, pegar aqui qual que é o meu... Pensa qual que é qual que é a conta? É aqui, ó, conta contábil. Eu pego aqui a minha conta contábil e trago para cá. Então, aqui eu posso pegar, por exemplo, meu custo e eu vejo qual que é o custo que eu estou tendo, qual que é a composição desses 2 milhões. Ah, tá. Muito interessante. A gente E tem quanto que eu que... variei com o ano anterior, inclusive, olha. Entendeu? E é interessante que você pode até aplicar no seu controle financeiro pessoal, né? Tipo, jogar as contas aí dentro e ter uma noção do percentual. Porque quando você pega aquilo que é número e joga lá numa pizza, num quadradinho lá colorido, fica muito mais fácil da gente identificar. Exatamente. A minha finança pessoal, ela é controlada no BI e eu tenho minha evolução patrimonial desde 2015. Então, quanto que eu ganhei, para onde que eu gastei, o que que eu fiz de investimento. Então, ou seja, desde 2015 eu tenho esse controle. E ajuda muito, né? Sim, dá para evoluir. Ano a ano, quanto por cento eu cresci? Teve ano que eu cresci 300% o faturamento. Então, bem bacana. Ah, tá. Muito legal, gostei muito do curso. Valeu, Elba. Só tirando a dúvida aqui do Wellington, para fazer o curso tem que saber usar a ferramenta. O curso é do zero até fazer aquele projeto em azul que eu mostrei para vocês. Então a gente vê 100% da ferramenta a partir do zero. Então não tem nem instalado. A gente ensina a instalação, a gente ensina todo o passo a passo para fazer qualquer projeto utilizando a ferramenta, vendo ela como um todo. Valeu, Arquimedes. Obrigado. Débora, eu trabalho com atualização de processos. Como eu posso usar essa ferramenta? Para você que trabalha com processos, Débora, você tem que criar a sua tabela de saving. Como assim? Beleza. Quantos processos você conseguiu fazer? Então, você consegue acompanhar e monitorar. Olha, tal mês eu disponibilizei X processos, fiz Y treinamentos, e a economia que eu tive foi essa. Porque como eu trabalho com processos, eu preciso criar o meu as is e o to be. Não sei se é com modelagem de processo que você trabalha, mas se você trabalha com BPM ou modelagem de qualquer que seja a técnica, hoje o meu cliente chega na minha empresa, vou fazer uma modelagem na recepção. Ele chega, aí ele vai na recepção, a recepção manda ele para a cadeira, aí ele vai fazendo N rotinas lá dentro, e eu tenho N funcionários que estão lá dentro fazendo parte desse atendimento. Então, quando você consegue diminuir tempo, esse tempo ele é economia de custo. Então, você pode apresentar, por exemplo, as suas economias de custo e montar uma tabela de saving, de modo que você chega no final do ano e fala, olha, com a automatização de rotinas, com melhoria de processos, a gente economizou para ti aqui R$100 mil em horas.
por exemplo. Então, você só precisa de ter um relatório que você controla tudo que está sendo feito, e você consegue automatizar essas demandas da sua área. Entendeu, Débora? Só precisa de um relatório, porque o Power BI não é um sistema que você faz o update lá dentro. Você tem um Excel, você conecta nele e automatiza a apresentação. Alguma dica de como aplicar para contas a pagar? Claro, contas a pagar. Você pode fazer, por exemplo, fluxo de caixa, por exemplo. Aqui, ó. Gestão financeira deve ser. Então, ou seja, quanto eu tenho que pagar esse mês, quanto eu já paguei, quem são os fornecedores, ou o fluxo de caixa, que basicamente é quanto que eu tenho de entradas e saídas. Então, ó, entrou 68 milhões, saiu 72, ficou 3 negativo. E no fluxo de caixa, a regra de negócio, eu tenho atividades. Atividade operacional é a minha empresa agindo como atividade. Se eu tenho falha na atividade operacional, significa que a empresa não se mantém, a empresa não é rentável. Beleza, gerei lucro na minha operação, mas eu estou gerando a destinação do meu caixa não está sendo adequada. Então, ou seja, eu estou distribuindo muito lucro, ou eu estou fazendo muitos investimentos na empresa. Então, é um exemplo que você pode fazer no contas a pagar. Além de, como eu falei para você, controlar o que vence amanhã, o que vence depois de amanhã, quais são os fornecedores que eu tenho que fazer um maior volume de pagamentos, e análises. Yara, muito bom. Já trabalho com BI voltado para planejamento de obra, evolução de obra, fornecimento de custo. Show, Yara. Eu trabalhei 6 anos na área de construção e incorporação. Dá para você acompanhar o custo orçado, atualizar por INCC automaticamente pela internet, dá para você acompanhar as obras por centro de custo, as SPS, SCPs, fazer o detalhamentozinho, muito bacana. E se você utiliza o software UAU ou Mega, a infraestrutura do banco de dados é bem tranquila. Se tiver um TI junto com você, se automatiza até vinculado ao sistema. Então, lançou no sistema, já atualiza seu BI. E isso não só para incorporação. Se você vincula o Power BI com o sistema da empresa, lançou no sistema, já está atualizado no BI. Maravilha. Essas dicas que eu preciso ter. Show. Vai disponibilizar a gravação da palestra, Juliana? Porque eu não tenho acesso. A Ju vai mandar aí no chat. Porque eu sei que está gravando, provavelmente vai sim. Ju, você está por aí? Oi, tô sim, respondi ali no chat. A gente vai disponibilizar sim, tá? Show. Tá certinho. Mais alguma dúvida, pessoal? Obrigado, Richardson. Tamo junto. Dúvidas? Professor, boa noite. Opa, boa noite. Eu já venho aplicando o BI na empresa que eu trabalho e eu já faço conexão direto com o banco, né, de dados. Mas essa é mais para uma dúvida mesmo aqui que eu tenho, que quando eu trabalho com data, puxando do banco, né, eu estou com uma certa dificuldade para lidar com a cronologia da data. Ela sempre vem bagunçada, tipo 2020, 2022, ele sempre lida com o mês e o dia e o mês. Aí eu não consigo trazer cronologicamente essas informações certinha, ele vem sempre aleatório, entendeu? Aí eu queria saber se tem alguma finalidade, alguma função no BI para corrigir isso. Dentro do Power Query, você corrige datas, por exemplo, aqui dentro. Vamos lá. Abri o Power Query, eu tenho aqui o coluna de data. A sua não vem assim, é isso? Não, ela vem desse jeito porque eu já na consulta lá do SQL, eu já Você coloca 2 pontos deixo date. isso, eu já trago certinho ela para vir desse jeito, mas quando eu faço essa alteração aí, ele não permite por conta do que vem direto do banco, não é isso? Você está fazendo Direct Query, então. Está ficando conectado direto. No Direct Query, você tem que fazer diretamente na consulta. Para poder fazer o ETL aqui no Power Query, aí você não pode fazer Direct Query, você tem que fazer o import. Então, por exemplo, vinculado aqui ao banco, no lugar de marcar o Direct Query que fica via web, inclusive eu só indico o Direct Query se você tiver infra
O que é infra? Data warehouse, tudo que precisa para poder construir a parte de back-end. Se não tiver, eu não recomendo Direct Query, porque se oscilar a internet, você perde a conectividade do seu gráfico. Aí tem que esperar a próxima vez que a internet voltar. Se você vier aqui em importar, você não fica com a informação a cada, tipo, 15 minutos, 2 minutos, que é o tempo real. Mas você tem 8 atualizações diárias e você pode fazer todo o tratamento que for preciso aqui no Power Query. Entendeu? Pronto, entendi. Eu tenho utilizado o Direct Query mesmo. Se você importar, você pode tratar tudo aqui dentro do Power Query, fica mais fácil para você e você pode atualizar 8 vezes por dia automaticamente. Show, obrigado. Por nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, na vez que eu fizer qualquer tipo de edição errada, se eu dar Ctrl V, ele volta ou tem que começar do zero? No Power Query? Sim. No Power Query, por exemplo, deletei essa coluna aqui, ó. Só que eu não queria ter deletado. Tudo que você faz fica salvo aqui na etapa de fontes. E aí o Ctrl Z aqui é só tirar a etapa que eu não quero mais. Então, ó, vou deixar apenas uma coluna para ficar mais claro. Selecionei tudo, deletei. Ficou apenas 2. Putz, fiz errado. E agora? É só vir aqui na etapa que eu excluí a coluna removida, e tirar ela. Então, no Power Query, se você erra, é aqui dentro que você consegue resolver. Nas aplicações, etapas aplicadas, né? Exatamente. Ah, professor, mas eu fui lá e fechei. E agora? Não tem problema. Aqui na guia exibição, você pode habilitar novamente. Então, para tudo se dar um jeito aqui dentro do Power BI. Tá ok. Ó, Juliana acabou de reforçar que vai ter o sorteio para meia bolsa. Mais alguma dúvida? Não tendo dúvidas, alguém? Professor, temos alguma indicação assim, dos gráficos mais utilizados na rotina? Tipo, eu trabalho hoje na parte de engenharia. Então, desde a parte de inovação, como também estrutura, qualidade. Então, assim, tem alguma orientação de qual gráfico eu uso para tal processo, ou não, ou fica muito da minha opção? Ó, para gráficos, eu estou deixando aí no chat o guia de visuais, não foi eu que desenvolvi, mas é um link, que se você vir aqui dentro, ele vai te falar de acordo com as finalidades de cada gráfico. Mas está em inglês, mas um Google Tradutor do lado resolve. Então, quando você vai usar uma barra ordenada, então aqui ele vai te ensinar, depende da sua informação. Por exemplo, pizza. Se você tiver mais de 3 ou 4 fatias, não usa pizza, porque senão não vai ficar bacana. Vai ficar, por exemplo, igual esse site aqui, ó, vis.wtf, que eu vou passar aí no chat também, que é algumas formas de vocês não produzirem. Por exemplo, não é todo gráfico que pega todas as suas informações. Tá vendo? O gráfico de linha não serve para esse tanto de linhas. Ah, mas e se eu for lá e mudar para uma tabela? Fica bem melhor do que apresentar desse jeito. Então, fica esse gráfico como sugestão. E também tem um livro chamado Storytelling com Dados. Esse livro aqui, ele ensina para vocês como que vocês fazem para utilizar melhor os gráficos na hora de apresentar qualquer informação, independente de qual seja a plataforma. Excel, Power BI, o que for. Esse livro aqui, basicamente, te ensina os gráficos que você deve utilizar. Mandei o link dele no chat também. Beleza, obrigado. Valeu, Dair. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, não tendo mais dúvidas, agradeço vocês pelo tempo, pelo empenho. Peço desculpas se em algum momento não me fiz entender. Caso tenham interesse, aguardo vocês no nosso treinamento, onde será uma imersão em Power BI, em dados, em análise de dados. Não finalizou ainda, vou passar a vez para a Juliana fazer alguns complementos assim que eu finalizar. Mas antes, Cláudio... Opa, minha luz agora está começando a pifar. Espera aí. Cláudio, pode ir falando enquanto eu vejo o que está acontecendo aqui com a minha lâmpada.
Qual a diferença principal entre a versão gratuita do Power BI e a versão paga? Compartilhamento seguro das informações. Na versão paga, você pode compartilhar por e-mail. Então, ou seja, eu trabalho no IPOG, eu consigo compartilhar com todo mundo que é do IPOG. Então, fica seguro, eu não consigo sair informação da minha organização. Na versão gratuita, você não consegue compartilhar dessa forma. Então, a principal diferença está aí. Se eu preciso compartilhar em massa na minha empresa ou não. A minha luz queimou aqui, mas vamos lá. Mais alguma dúvida? Então, fechou, Juliana? Deixa eu passar a palavra agora. Muito obrigada, professor. Como sempre, entregando grandes pérolas aí para nós, né? Grandes conhecimentos, insights. Ótima palestra, acredito que todo mundo aproveitou bastante, né? Mas como eu sempre falo, essas palestras elas são enriquecedoras, a gente tem muito conteúdo e pode disponibilizar muito conteúdo, mas nada se faz mais necessário, como algumas pessoas falaram que trabalha, já utiliza e está pecando em uma coisa e outra, não está entendendo. A gente precisa entender o processo do início ao fim, né? Para otimizar tempo e fazer com que a ferramenta trabalhe ao nosso favor. Por isso que o IPOG tem aí hoje um curso referência, né? Que é com o nosso professor aí, onde ele vai entregar todas as pérolas, né? Aqui foi só algumas. Ele vai trazer bastante conhecimento para que vocês aí dominem a ferramenta e não fiquem mais com essas dúvidas, às vezes coisas muito simples que atrapalham o dia a dia de cada um, né? Então, aí eu acredito que vocês buscam sempre a agilidade. Então, contem conosco com esse curso aqui para poder ajudar vocês nesse processo, tá? Quem quer presente, eu mandei o link lá no chat. Deixa eu ver aqui quantas respostas eu tenho. Eu vou fazer o sorteio com o que eu tenho aqui, gente. Se você não respondeu, vai perder a oportunidade, tá? A gente vai sortear agora aqui uma meia bolsa para o curso remoto com o professor Jonathan, tá? Hoje nós atendemos de forma remota o Brasil inteiro, nessa mesma modalidade que a gente fez aqui, online, pelo Zoom, ao vivo. O professor, ele ministra todo o curso, tem toda essa interação, tá? Então, a gente vai disponibilizar uma meia bolsa para um curso e ele vai começar agora em novembro, dia 11 de novembro, são 2 módulos aos finais de semana, tá? Novembro e dezembro. Tudo certo, gente? Posso fazer aqui o sorteio? Alguém mais vai preencher? Precisa de 30 segundos aí para preencher, senão eu vou dar sequência. Dá um grito aí se alguém está precisando ainda preencher. Se ninguém se manifestar, eu vou fazer o sorteio. Não? Então tá, olha aqui, eu vou atualizar aqui. 33, já vou puxar aqui as informações e vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho aqui a minha tela do sorteio, tá? Só um minutinho. Deixa eu já colocar aqui. Apareceu aí para vocês? Apareceu? Ótimo, olha, joguei aqui, vou sortear por nome, tá? Então, todos os 33 que preencheram aqui. E aí, gente, ó, pensamento positivo aí. Quem quer muito? Responde aí no chat quem quer muito. Vamos ver se vocês estão forte mesmo aí na força do pensamento. Acho que quem quiser mais é que vai ganhar, hein? E aí? Acho que eu vou Rufem ganhar. tambor. Aí, ó, quem se manifestou primeiro aí, abriu o chat, eu acho que tem grandes chances, já jogou pro universo aí. Não apareceu. Tá todo mundo enxergando, vendo isso daqui? Tá visível. Tá sim. Certo. Tá. Deixa eu olhar aqui. Foi? Aqui, ó, vamos sortear uma bolsa, tá? Perdão, uma bolsa não, gente. Um nome para meia bolsa. Tá aqui, tá? Vamos. Vou até baixar aqui. Hoje, gente, já nem fez suspense. Débora, cadê a Débora? Se manifeste, tá aí? Débora Evans Teixeira, cadê ela?
Uhul, Débora! Débora, cadê você, mulher? Não tá aqui, não? Tá, ela acabou de responder aqui o chat. Tô sim, amei. Eu geralmente sou pesquisa. Eita, parabéns! Acabou de ganhar meia bolsa, vai fazer o curso completo aí com o professor Jonathan, Adorei. tá? Gente, Perfeito. seguinte, Débora, eu tenho seus dados aqui, amanhã eu entro em contato com você, passando certinho as informações, tá? Sobre como que vai ser, tudo detalhado. Pessoal, quem aqui está com interesse em relação ao curso, quer se aprimorar, precisa entender melhor sobre a ferramenta, eu vou deixar o meu contato aqui no chat para vocês poderem me contactar, que eu passo mais informações. Deixa eu já até pegar aqui que eu deixei bem prontinho aqui, já vou encaminhar para vocês. Ó, meu contato, tá? Se alguém ficar com alguma dúvida, precisar saber datas, valores, como que funciona, o material, me chama no WhatsApp, que eu vou direcionar as informações. Quero todos vocês aqui fazendo esse curso com o professor, porque eu tô vendo que um monte de gente está precisando, conhece, mas não domina muito bem a ferramenta, né? Então, ó, vamos acelerar aí, porque a gente trabalha, o que o IPOG faz? Especialistas, né? A gente não pode ser mais ou menos em nada, não, tem que ser especialista, tá? Pois é, e as aulas com o Jonathan é super top. Aqui a gente tem aluno IPOG aqui, gente. Aqui o IPOG é diferenciado no mercado, né? A gente sabe. Então, pode, ajudem. Eu ganhei, mas eu sou aluna. Sim, eu acabei de cursar meu primeiro módulo e eu fiquei muito feliz superou todas as minhas expectativas a aula que eu tive. Super recomendo. Olha aí, que maravilha, gente. O Odair, eu acho que já foi até aluno meu, né? O nome dele não me é estranho. Sim, tive mesmo, professor. Teve aula. Isso. Olha só, é isso aí, gente. A aluna IPOG sabe o diferencial que tem aí no currículo. Os nossos professores, gente, vocês e o Jonathan aí, gente, é só professor top, né? Referência no time docente aqui é IPOG, não tem para ninguém. Bota uma grife no seu currículo. A gente usa roupa de marca, o seu currículo também tem que usar, e é certificado IPOG, tá? É bem gente, isso, é bem assim. Alguém tem mais alguma dúvida, algo para falar aqui conosco? É isso. Eu aguardo o contato de vocês, tá? Quero todo mundo me chamando lá no WhatsApp para me passar detalhes. A turma já está começando. Já adianto que a gente não tem muitas vagas disponíveis. A gente fecha a turma com uma quantidade máxima de alunos para o professor conseguir dar atenção para todo mundo, tá? Então, corre, porque senão depois você fica esperando demais e fica sem sua vaga, tá? E aí só ano que vem. Então, fica aguardando a todos. No mais, muito obrigada, professor. Muito obrigada a todos que participaram conosco. Tenham uma excelente noite e conto com vocês aqui no IPOG, tá bom? Obrigadão, muito obrigado a todos. Messias, valeu, meu amigo. Bom saber que tem alguns ex-alunos aqui conosco no evento. Então, um excelente final de semana a todos. E, novamente, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.